Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de bioquímica. Nós vamos hoje falar sobre fotossíntese, né? Ponto muito importante para os agrônomos aí, entender os mecanismos bioquímicos da fotossíntese. E quando eu falo para vocês entender os mecanismos bioquímicos da fotossíntese, eu falo porque mais uma vez vocês vão acabar me falando: ah, professora, a gente já viu esse conteúdo lá em fisiologia, ou a gente viu esse conteúdo em outra disciplina. Mas hoje a gente vai ver os aspectos bioquímicos da fotossíntese, né? Quando vocês viram lá em fisiologia, vocês viram aspectos fisiológicos da fotossíntese, e hoje vocês vão ver os aspectos bioquímicos. É óbvio que a soma dos aspectos fisiológicos com os aspectos bioquímicos vão dar para vocês uma visão bem mais ampla do processo de fotossíntese. Então, por isso que a gente vê ele em diferentes disciplinas. E ele é muito importante para o entendimento do agrônomo, né? Compreender o processo de fotossíntese é uma base para o agrônomo compreender como que a planta funciona. E quando eu falo quando a planta funciona, é por quê? Porque a gente, ser humano, não faz fotossíntese, né? Embora o pessoal fale, vou fazer fotossíntese. Não existe fotossíntese humana. São seres autótrofos que produzem o seu próprio alimento, ou seja, os vegetais têm essa característica de serem seres autótrofos, de produzirem seu próprio alimento. E como que se deu essa descoberta, né? Joseph Priestley, lá em meados de 1700, fez alguns experimentos, fez uma experimentação científica, que para a época era algo assim já, né, muito além. Ele e outros, alguns antes e outros posteriores a ele, fizeram várias descobertas com relação à fotossíntese. Ele reportou que ficou muito feliz em encontrar acidentalmente um método de restaurar o ar injuriado pela queima de velas e descobrir pelo menos um dos restauradores que a natureza emprega para essa finalidade, ou seja, a vegetação. Então, o que ele fazia naquela época lá? Ele fazia experimentação, ele pegava uma vela, colocava num ambiente fechado de vidro e uma cobaia, né, um ratinho ali, provavelmente, uma cobaia, um hamster, um rato, e deixava esse rato lá por um certo tempo respirando com aquela vela queimando. Ora, vocês sabem que a vela, né, está em combustão e vai queimando o oxigênio, vai consumindo com reações de oxirredução aquele oxigênio que está ali naquele ambiente fechado. E com isso, se o não tem oxigênio naquele ambiente, o rato acaba morrendo por asfixia porque não tem o oxigênio. E, após um certo tempo, ele fez repetir o experimento agora de uma outra forma. Ele deixou a vela queimando, ele deixou a cobaia lá dentro, só que agora ele colocou um vaso com planta ali dentro. E ele percebeu que, com o passar dos tempos, né, passaram-se alguns dias, a cobaia continuava ali viva. Ora, se ele não tinha mudado nada além de diferente do que a vegetação, era sinal que aquela planta que ele tinha colocado ali dentro daquele recipiente, ela estava fornecendo oxigênio para que aquele rato, aquela cobaia sobrevivesse. Então, ela simplesmente começaram a se intensificar os estudos sobre a planta, né? E aí ele pensou, se a planta está fazendo uma respiração, está dando, né, oxigênio para essa cobaia, esse oxigênio está saindo de algum lugar. E começou a investigar-se de maneira mais efetiva o processo da fotossíntese. Então, alguns pesquisadores também pensaram no seguinte quesito: ora, se essa planta está num vaso e se o solo está nesse vaso conduzindo a nutrição para essa planta, é óbvio que essa planta está consumindo esse solo de maneira a fornecer, a retirar esse oxigênio ali desse solo. E aí foi feito outro experimento, aonde eles pesavam o solo da planta ali, o que ficava dentro da planta, e depois de um tempo eles pesavam novamente para ver se aquela planta tinha feito o processo da respiração, ou seja, se tinha colocado o oxigênio com base naquele material do solo. E, para surpresa deles, eles verificaram que somente 60 gramas do solo tinha sido consumido na nutrição da planta, de maneira que, né, a planta tirava fornecia esse oxigênio de algum lugar que eles não sabiam as bases científicas ainda, e a partir disso, vários experimentos foram feitos e realizados. A planta
É um ser autótrofo. Vocês, acredito que na vida de vocês, nunca viram uma planta levantar as raízes do solo e sair correndo atrás de comida. Isso só quem só não consegue fazer o humano que corre atrás da caça, né? Mas a planta de maneira nenhuma. Ou então a planta levantando com as suas raízes e indo para outro lugar onde tenha mais nutrição. Isso não acontece, né? Por isso as plantas são seres autótrofos. Então, vejam a importância da pesquisa, né, da ciência, da experimentação científica, ela já é datada a longo prazo. Por quê? Porque nós precisamos evoluir. O que para nós é tão básico hoje, observando esse experimento, na época era algo dificílimo, era algo assim de muita experimentação, de muita imaginação, de muito pensamento, porque naquela época os recursos eram escassos, a tecnologia não existia, as transmissões de conhecimento muito menos, né? A gente demorava muito tempo para ter conhecimento, um livro na mão. Então, esse avanço, essa tecnologia e esse conhecimento foram sendo evoluídos através do tempo, através da ciência, da pesquisa e da experimentação científica. Então, tudo isso é muito útil para nós. Quando a gente vê ao longo da história contando pequenos experimentos que eram feitos antigamente e hoje a gente se dá conta que a gente pode fazer muito mais experimentos, mas ainda assim muita gente não acredita na pesquisa, não acredita na ciência e tem muita gente ainda que acredita que a Terra é plana, né? Mas tudo bem, nós não estamos para discutir isso aqui hoje, nós estamos aqui para discutir fotossíntese. Então, fotossíntese é a rota pela maior parte da energia entra na biosfera, pela qual ela vai entrar. Basicamente, o carbono, né, advindo da nossa respiração lá do CO2, vai ser convertido em matéria orgânica, como vocês estão vendo aqui. Então, a fotossíntese acontece nos seres autótrofos com transformação de energia luminosa em energia química, aonde a gente tem produção de oxigênio e produtos orgânicos através das moléculas de glicose, que vão alimentar seres heterotrófos, né? Nós somos o ser humano, é um ser heterotrófo, a gente não é capaz de, dentro do nosso corpo, fabricar o nosso próprio alimento, a gente tem que inserir esse alimento que vem de fora por via oral, né? Então, ou a gente come um vegetal, ou a gente come uma proteína, ou a gente come um lipídio, mas tem que vir de fora, e como produto a gente tem o quê? A nossa respiração celular. Lembra, né, que toda vez que a gente insere oxigênio mais alimentação, a gente tem como produto o CO2. O CO2 é produto do nosso metabolismo. Esse CO2, no processo de fotossíntese, vai ser incorporado, que vai produzir um ciclo sem fim, onde novamente vai produzir oxigênio, produtos orgânicos, nós vamos se alimentar, vamos excretar CO2 e é um ciclo que nunca acaba. Então, a fosforilação oxidativa e a fotossíntese são dois processos de captação de energia pelos organismos vivos, né? Tanto plantas quanto animais fazem fosforilação oxidativa. Os humanos não fazem fotossíntese, mas os vegetais fazem fosforilação oxidativa, e eles estão relacionados com o ciclo de energia entre os organismos vivos e que apresentam semelhanças e diferenças de acordo com a sua espécie. Então, vejam bem, as células fotossintéticas que têm, né, fotossintetizadoras que têm nos vegetais, vão excretar oxigênio e carboidratos. Nós, seres humanos, vamos ingerir oxigênio e carboidratos, como seres heterotróficos, como células, né, heterotróficas, e vamos eliminar o quê? CO2 através da nossa respiração celular e água. Lembra que eu falava para vocês? Essa água não é, né, a água do xixi, é uma água que está ali dentro da célula, que vão também dar conta para os seres fotossintetizantes produzirem a fotossíntese. Então, a fosforilação, só relembrando aqui o processo da fosforilação oxidativa, ela usa energia produzida durante a oxidação dos carboidratos, lipídios, aminoácidos para síntese de ATP e redução do oxigênio à água, que é o nosso produto final da fosforilação oxidativa. E tem formação de gradiente eletroquímico que leva à síntese de ATP, né, que é a nossa energia. Já na fotofosforilação, e aí agora a gente tem um outro tipo, né? Uma fosforilação associada a uma energia luminosa, que é a fotossíntese. Então, se falarem para vocês fotofosforilação, é a mesma coisa que fotossíntese. Ela vai acontecer aonde agora? Agora ela acontece lá nos cloroplastos e usa energia luminosa
para a síntese de compostos orgânicos reduzidos a carboidratos, produzindo energia química. Usa água e libera oxigênio, formando um gradiente eletroquímico a que leva a síntese de ATP. E quando eu falo aqui que ela usa energia luminosa, eu não estou falando que acontece somente ao dia, tá, pessoal? Tem gente que confunde, a fotossíntese acontece somente durante o período de dia. Não, ela acontece toda vez que nós temos energia luminosa, tá? Vejam que aqui nos cloroplastos a gente tem também complexos, só que agora são complexos diferentes, tá? Que ficam lá nos cloroplastos, o outro ficava na mitocôndria, e aqui o que a gente tem em comum das duas é que tem o canal da ATP sintase. Nas duas está formando ATP, beleza? Mas nós vamos detalhar um pouquinho mais esse processo da fotossíntese ao longo dessa aula. Então, as etapas da fotossíntese, a gente tem reações de luz, tá? E não necessariamente tem que ser no dia. Mais a água, tá? Então, tem que ter água para que a fotossíntese aconteça. A gente vai ter o quê? Formação de NADPH, lembra da via das pentoses, que era produto, né? NADPH, e ATP. Esse ATP e esse NADH vão ser assimilados em reações, vão sofrer assimilações de carbonos em reações, que vão nos dar como produto, né, com a incorporação do CO2 nessa etapa, que vão nos dar como produto carboidratos. Além disso, né, esse ATP e esse NADPH, quando passam por essa assimilação de reações de carbono, a gente tem um produto deles que é o ADP e o NADP. E ele vai se regenerar onde? Lá nas reações de luz, tá? Então, um ciclo que também nunca tem fim. Então, a equação total da fotossíntese, CO2 mais água, com ação de energia luminosa, dando oxigênio e o que eu tenho aqui? Carboidrato, né? Muito provavelmente sacarose, frutose, glicose, vai formar um carboidrato aqui. Na verdade, só glicose. Depois aqui elas vão se juntar, as monohexoses, para formar disacarídeos. E que tipo de reação é essa? A equação total da fotossíntese descreve uma reação de oxidação-redução, onde a água doa elétrons com o hidrogênio para a redução do CO2 até carboidratos. Olhando assim, parece muito fácil, mas a gente vai dar uma olhadinha que ela é um pouquinho mais complicada, tá? Mas de maneira simplificada, é isso aqui: CO2 mais água, dando oxigênio, mais um carboidrato, no caso a glicose. E o que a fotofosforilação tem com isso? A fotofosforilação precisa criar condições para que a água consiga ser um bom doador de elétrons para reduzir o CO2 e formar os carboidratos. Como que isso vai ocorrer? Através da captação de energia luminosa pelo sistema fotossintético. Tá? E aí a gente tem etapas da fotossíntese. A fotossíntese compreende dois processos que vão acontecer nas células dos cloroplastos. As reações luminosas, tá? E quando eu falo reações luminosas, tem alguns livros mais antigos da literatura que trazem reações de fase clara. Eu não gosto de usar fase clara, tá? Porque fase clara remete só quando tem luminosidade, quando tem sol, isso, ou somente quando é de dia. Isso não acontece, tá? Então, as reações luminosas que ocorrem apenas quando as plantas estão bem iluminadas, formação de doador de elétrons, originando ATP, NADPH e oxigênio, tá? Então, a gente tem aqui as reações luminosas lá, que acontecem lá nas membranas tilacoides, dentro dos cloroplastos, tá? A gente vai ter água entrando e vai estar liberando oxigênio. E 2, nas reações de fixação do carbono, que a gente chama de reações químicas ou reações bioquímicas, ou a fase química, né, da fotossíntese, que ocorrem tanto na luz como no escuro, onde a gente tem formação dos carboidratos através da formação de ATP, NADPH e o CO2. Tá? Então, incorpora o CO2 e vai ter a produção de moléculas de glicose. A gente chama aqui que acontecem lá no estroma, através das enzimas estromais, que acontecem as reações do carbono. Tá? O que elas têm em comum? Elas têm na produção, na fase clara, de ATP e NADPH,
e vai consumir na fase química esse ATP e esse NADPH, tá? Então, um vai ficar regenerando para formar o outro. Vamos falar um pouquinho sobre os cloroplastos. Os cloroplastos, membrana dupla, né? Membrana interna e membrana externa, que é o que está mostrando aqui na figura. Tem o estroma, que é essa parte de fora aqui, rosadinha, aqui que está aparecendo na figura. Aqui essa parte como se fosse o citosol de uma célula, né? Da célula vegetal. E aqui a gente tem os tilacoides. Os tilacoides são esses caminhos verdezinhos aqui. Quando a gente tem acúmulo desses tilacoides, a gente diz que tem o grana, ou grânum, que é formado dessas dobras dos tilacoides, tá? Que a gente diz que eles se dobram. Então, os cloroplastos presentes nas plantas e outros organismos fotossintetizadores possuem clorofila, pigmento responsável pela sua cor verde. Não é que... O que acontece com esse pigmento? Ele não absorve, tá? Ele transmite na cor verde, por isso que a gente enxerga ele de maneira verde, certo? Ele absorve os outros comprimentos de onda, só não absorve no verde, ele transmite o verde, por isso que a gente o enxerga de pigmento verde. Eles são delimitados por membranas lipoproteicas. A membrana externa, lisa, permeável a pequenos íons e moléculas, como vocês estão vendo aqui, tá? E a membrana interna, composta de várias dobras, vesículas formando os tilacoides, os granos e as lamelas, envolvidos por uma porção aquosa que a gente diz que é o estroma, tá? Então, dessa parte aqui. Aqui está o estômato, aqui é um corte do estômato, tá? Do cloroplasto. Perdão, aqui está os estômatos, aqui está o cloroplasto, aqui tem um corte mostrando como é ali dentro do cloroplasto. A membrana tilacoide contém pigmentos fotossintetizantes e a gente tem vários tipos de pigmentos, onde vão acontecer as reações luminosas da fotossíntese. Então, no estroma, contém o aparato necessário para a assimilação do CO2 e vão acontecer as reações de carboxilação da fotossíntese. Então, aqui, a gente tem, né, o fotossistema 2, o fotossistema 1, o complexo citocroma B6F, tá? E aqui é o nosso aparato que acontece a fotossíntese na fase luminosa. Aqui a gente tem o canal da síntese de ATP. Então, as reações luminosas, tá? Papel da luz na fotossíntese, natureza da luz, propriedades dos pigmentos fotossintéticos. Esses pigmentos absorvem a luz que vem da natureza, tá? Eles têm toda uma estrutura de um aparato fotossintético, através desse aparato aqui que a gente está vendo, tá? Onde emerge a luz, a gente tem elétrons que provêm da água, né? E aí vai ter liberação de oxigênio. Esses elétrons são capturados por transportadores específicos que passam pelo complexo citocromo C B6F, que vão levar, são captadas por outro carreador que se chama plastocianina, que vai levar esses elétrons para o composto fotossintetizante 1, tá? Então, vejam que isso aqui é uma estrutura muito semelhante à cadeia transportadora de elétrons. Lembra lá que a gente tinha os complexos emergidos na membrana da mitocôndria? Pois aqui a gente tem os complexos emergidos na membrana do tilacoide, que é isso aqui, tá? E o canal da ATP sintase. Então, é muito parecido com a cadeia transportadora de elétrons. Os processos, a gente tem o início com a excitação da clorofila e o término com a síntese de ATP e NADPH. Então, antes da gente começar a falar na fotossíntese propriamente dita, vamos falar sobre a natureza da luz. A gente tem vários pigmentos, tá? Que vão absorver em comprimentos de ondas específicos. Então, lembrando lá da física, né? O comprimento de onda, frequência, que é o número de picos em um dado intervalo, as partículas que emitem fótons, a energia de um fóton emite um quantum, que é diretamente proporcional à frequência de luz e inversamente proporcional ao comprimento da onda. Então, o Sol, né, emite lá a energia luminosa, né, por diferentes comprimentos de onda,
no espectro eletromagnético que vocês estão vendo aqui, comprimento de onda. E esse diferente comprimento de onda, a gente tem aqui diferentes cores, né? Violeta, mais azulado, mais esverdeado, mais amarelado, e no caminho do vermelho ali, próximo ao comprimento que a gente enxerga ali dos 700. Então, os comprimentos de onda vão vir lá da luz, vão entrar em contato com os pigmentos que a gente tem, os pigmentos fotossintéticos, vão absorver luz visível em diferentes comprimentos de onda, certo? E aí vai acontecer uma excitação desse elétron depois que absorveu essa luz. No momento que aconteceu essa excitação, esse elétron solta para um nível mais exterior, né? Lembram lá? E ele vai atingir esse elétron ativado um outro pigmento fotossintético. E aí ele vai emitir essa energia num comprimento menor. E ele vai, por exemplo, dentro do cloroplasto lá, a gente tem vários pigmentos fotossintéticos e eles vão servir de que jeito? Eles vão servir como se eles fossem amplificadores de energia. Então, todos esses pigmentos fotossintéticos aí funcionam como se fossem amplificadores de energia dentro de fotossistemas. Tá? Então, isso é ativado por energia, né, na forma de calor, e aí vai fazer emissão de luz mais longa, né, e vai ter transferência de calor, tá? E por final, a gente vai ter um aceptor desses elétrons que a gente vai ver agora. Então, tenho vários tipos de pigmentos fotossintéticos e cada pigmento desses emite, né, e capta essa energia numa faixa de comprimento. Por isso, por exemplo, que a gente enxerga, por exemplo, os cloroplastos verdes, porque eles emitem, absorvem nos diferentes comprimentos de onda aqui que vocês vão aparecer. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eles emitem esses comprimentos na faixa dos 400 até os 500, depois na faixa dos 600 aos 700, e eles emitem na forma ali do verde na faixa dos 500. Então, cada pigmento desses vai ter uma faixa onde vai captar e outra onde vai emitir, e geralmente naquela que ele emite é que a gente enxerga ele, tá? Então, eu tenho aqui distribuição de clorofilas, pigmentos fotossintetizantes, a gente tem só nos organismos, né? As clorofilas a gente tem do tipo A, B, C e D, tá? E aí a gente tem diferentes organismos, nos eucariotos e nos procariotos. Tá? Vejam aqui que as cianobactérias, por exemplo, tem do tipo A e do tipo D. Já as protofitoclorífitas, a gente tem elas no tipo A e B, e por assim por diante. Os carotenoides, né, também tem nas células procarióticas. Então, aqui diferentes tipos de pigmentos fotossintéticos. A gente tem clorofilas, carotenoides, ficobilioproteínas, bacteroclorofilas, né? Vários tipos de pigmentos. Vamos falar um pouquinho especificamente da clorofila A, tá? Principal pigmento envolvido na fotossíntese, tem uma similaridade entre o espectro de absorção da clorofila e o espectro da fotossíntese, que é o que eu tinha falado para vocês, tá? As clorofilas B, C e D. Ah, professora, mas qual a diferença das clorofilas? Tá bem verdinho aqui, ó, bem clarinho. A diferença delas, às vezes, é somente a clorofila A, por exemplo, tem um radical CH3. A clorofila B vai ter um radical CHO. São poucas as diferenças na estrutura química. E se vocês pararem para olhar, ó, a gente tem várias estruturas que causam ressonância. Essas duplas ligações que a gente tem aqui causam ressonância. E o que é o fenômeno da ressonância? Lá da química orgânica, lembra do anel benzênico, que ele ficava em ressonância, ficava ligando e desligando reações ao mesmo tempo, e que isso acontecia muito rapidamente? Então, aqui a gente também tem o fenômeno da ressonância, e é esse fenômeno da ressonância que vai captar a energia luminosa e vai ficar emitindo esses feixes de elétrons, tá? Então, a diferença da clorofila A para a clorofila B, C e D, dos pigmentos acessórios, que ampliam em faixas de luz diferentes que podem ser utilizadas na fotossíntese, tá bom? E aí são pequeninos grupos, né, radicais
que fazem essa diferença, mas a estrutura base delas é muito parecida. Então, aqui a clorofila aí para vocês, tá? Aqui mostrando que tem só um grupamento CHO na clorofila B. Eles têm uma cauda de hidrocarbonetos, onde acontece um ancoramento na porção lipídica da membrana do tilacoide, e esses elétrons afrouxadamente, que é essa ressonância, ligados, que é a transição desses elétrons, né? Todo onde está esse rosado aqui, é a faixa de transição. Quer dizer que essa ligação dupla se desliga daqui e passa para cá, essa daqui se desliga daqui e passa para cá, essa daqui provavelmente se desliga e passa para cá. Vão ligando e desligando reações a todo momento. Os carotenoides também, né, são outros tipos de pigmentos fotossintetizadores, que tem uma banda de absorção na faixa dos 400 a 500 nanômetros, cuja coloração é vermelha, laranja e amarela. Ou seja, eles emitem na faixa, né, da coloração que a gente consegue ver, por isso que eles têm essa coloração. Então, quer dizer que eles absorvem nas outras faixas. Eles são hidrocarbonetos solúveis em lipídios, a gente tem também os carotenos e as xantofilas, e aí vocês vejam aqui que o que chama atenção também, eles têm várias duplas ligações, e nessas duplas ligações, quando emitem, né, absorvem energia e emitem, elas acabam também fazendo esse fenômeno da ressonância, liga, desliga, dupla, por toda a molécula. Aqui a mesma coisa na zeaxantina. Então, tem os pigmentos de antena de fotoproteção. As ficobiliproteínas também a mesma coisa, né? Como a gente está vendo aqui, elas têm mais de um tipo e elas vão absorver em diferentes espectros. A ficoeritrina na faixa dos 495 a 570 no verde, a ficocianina de 550 a 630 verde amarelada e a aloficocianina na faixa dos 650 a 670 no vermelho alaranjado, tá? Então, são proteínas ligadas covalentemente às ficobilinas, que são cromóforos. Podem ver que a estrutura dela tem bastante ligação dupla também, que ficam fazendo esse efeito da ressonância, e são chamados pigmentos de antena armazenando o nitrogênio. Então, aqui os diferentes pigmentos fotossintetizantes, cada um, né, num diferente comprimento de onda. A gente tem ali clorofila a gente tem ficocianina, a gente tem beta-caroteno, clorofila B, então cada uma delas emite em luteína, cada uma delas emite num comprimento de onda diferente, mas todas são pigmentos fotossintetizantes. Os fotossistemas, né? Vamos falar das unidades funcionais da fotossíntese, tá? A gente tem a energia luminosa provinda através do fóton, que atinge esse fotossistema, tá? E ele conduz passando por diferentes centros redox, os elétrons, tá? E aí, ele está inserindo dentro do tilacoide, da membrana do tilacoide, e aí ele vai passar esse elétron adiante, tá? Então, aqui a gente tem o fotossistema complexo de luz, tá? Que tem um aceptor primário de elétrons. E aí, nesse sistema de antenas que a gente diz, os pigmentos vão absorver a luz da energia solar, vão variar diferentes classes de organismos, fizeram através de uma adaptação evolutiva de diferentes ambientes. Plantas superiores de 200 a 300 clorofilas por centro de reação, que é esse centro aqui que eu mostro para vocês, tá? As algas e as bactérias, milhares de pigmentos por centro de reação, e elas apresentam similaridades. Então, o centro de reação está aqui, ou seja, a energia luminosa bate aqui, os carotenoides são ativados, emitem elétrons para cá, as clorofilas recebem elétrons dos carotenoides e do Sol, emitem novamente para a clorofila A, né? A clorofila B recebe dos carotenoides, recebe da luz, e emitem para a clorofila A recebe da clorofila B, que vem dos carotenoides, que vem lá da luz solar, e aqui a gente tem um centro de reação. Então, a gente tem os gradientes de energia vêm do alto, né, de cima para baixo, e a energia de absorção dos fótons de baixo para cima. Então, as membranas tilacoides das plantas superiores possuem dois fotossistemas que operam em série. O fotossistema 1
PS1, que a gente chama também, pode em alguns livros chamar de P700, e o fotossistema 2, PS2, que alguns outros livros chamam de centro de reação 680, P680. No fotossistema 1, moléculas antenas e centro de reação P700 produz um redutor forte capaz de reduzir o NADPH e produz um oxidante fraco. Já no fotossistema 2, moléculas de antenas e centro de reação P680 produz um redutor mais fraco e produz um oxidante mais forte que é capaz de oxidar a água. Os dois fotossistemas estão ligados por uma cadeia transportadora de elétrons com potenciais de redução diversos, onde eles estão inserindo lá na membrana do tilacoide. A gente tem um alto potencial de redução e uma maior afinidade por elétrons. Então, vou mostrar aqui para vocês os fotossistemas, os dois tipos que a gente tem, tá? O fotossistema 1, que está aqui, pico ótimo de absorção na faixa dos 700 nanômetros, vermelho, na faixa do vermelho. Aí a gente tem o complexo da citocromo BF6, que vai levar esses elétrons, tá? Aí a gente tem o canal da ATP sintase, a gente tem o complexo 2, e do lado aqui a gente já tem o complexo 1, complexo 2, complexo 1 e estroma. Então, trabalho de forma simultânea e contínua, o PS1 localizado nas lamelas do estroma, tá? E o PS2 nas lamelas granais, do grana mais, tá? Então, estroma, grana. E eles fazem difusão por carregadores de elétrons pela membrana, então um vai passar para o outro. Então, mostrando aqui para vocês. Primeiro, é como se fosse um Z, né? O pessoal chama como se fosse um Z deitado, o esquema. Eu acho muito parecido mais do que um N de pé, mas tudo bem, né? Os livros trazem como um Z deitado, a gente acredita com um Z deitado aqui. Então, P680, fotossistema 2, vai receber elétrons provindos da energia luminosa e da água, tá? Vai passar esses elétrons por esse complexo aqui, tá? Vai carregando esses elétrons pelo complexo da citocromo C B6F, vai entregar para o complexo, para o fotossistema 1, P700, tá? Os hidrogênios vão voltar para dentro do lúmen aqui, toda vez que passa elétrons para cá, tem um canalzinho específico que vai bombear os hidrogênios para dentro do sistema do lúmen. É o contrário do que acontecia lá na cadeia transportadora de elétrons. Lá a gente mandava de hidrogênios de dentro para fora. Aqui a gente manda hidrogênios de fora para dentro. Então, toda vez que eu passo elétrons para o fotossistema 2, lá eu bombeio hidrogênio para dentro do lúmen. Entrega esse hidrogênio para dentro do lúmen, esses elétrons entregues no fotossistema 1, o P700, né, ativa o P700, com isso a gente vai ter mais energia desencadeando aí, e entrega os elétrons, né, para outro sistema, e a gente vai ter o quê? Regeneração do NADP. Entra NADP, sai NADPH. Com isso, a gente tem água, né, inserindo lá no fotossistema 1, mandando elétrons, né, vai ter liberação do oxigênio, e é o oxigênio que a gente respira, então o oxigênio é produzido no fotossistema 2, tá? E a gente vai ter retorno dos hidrogênios que estavam aqui dentro pelo canal da ATP sintase, produzindo o quê? Vai ter lá ADP lá fora, juntando com hidrogênio, naquele mesmo canal da ATP sintase vai produzir o quê? ATP, né? Então, aí a gente teve a produção de ATP. Então, nesse fotossistema, o que a gente teve, o que a gente utilizou? A gente utilizou energia, água, tá? E a gente teve a produção de quê? ATP e NADPH, nesse complexo aí dessa fase luminosa. Então, a gente tem dois fotossistemas na fase luminosa, o P680, o P700. A gente tem elétrons provindos da energia luminosa e da água, né? E produção de NADPH e ATP. Então, os fotossistemas são rearranjados nas membranas dos tilacoides, justamente com diversos transportadores de elétrons. Quem são os carreadores de elétrons, né? A gente tem aqui plastoquinona, citocromo B6F e plastocianina, que leva da onde? Do fotossistema 2 para o fotossistema 1.
E a gente tem ferrodoxina e ferrodoxina oxirredutase do fotossistema 1 para o NADPH. Guardem esses nomes, então. Quem leva elétrons do fotossistema 2 para o fotossistema 1? Plastoquinona, citocromo B6F e a plastocianina. Quem leva do fotossistema 1 para o NADPH? A ferrodoxina e a ferrodoxina oxirredutase. Então, esses sistemas que vocês estão vendo aqui, tá? São eles, que são plastoquinona, citocromo B6S e plastocianina. Então, ela vai levar da onde? Elétrons do PS2 para o PS1. Quando leva, bombeia um hidrogênio para dentro. Quem leva do PS2 para formar NADPH? É a ferrodoxina e a ferrodoxina oxirredutase, que elas estão aqui, né? Quando ativadas pela luz, também vai ter formação do NADPH, tá? E depois esses hidrogênios provindos lá da liberação da água, né? Entrada no fotossistema 2 e bombeada, quando passa os elétrons pela plastoquinona, esses hidrogênios vão passar pelo canal da ATP sintase para fazer o quê? Para produzir ATP. Isso tudo acontece de um alto gradiente de potencial eletroquímico para um lugar onde tem um baixo gradiente de potencial eletroquímico. Então, o esquema Z é o conjunto de dois fotossistemas ligados por transportadores, né? Que a gente tem ali as feofitinas quinonas, as plastoquinonas, citocromo B6F, plastocianina. E os dois sistemas impulsionados pela luz atuam sequencialmente, retirando elétrons da água e transferindo para onde? Para o NADPH. Então, veio da água e da luz esses elétrons, subiram o sistema acima, né? Passaram para o outro através de vários transportadores de elétrons, entregou para o P700 e ele vai entregar esses elétrons para quem? Para formar NADPH. Com a luz, o P600 produz um forte doador de elétrons, que a gente diz que é o P680 ativado. Esse seria isso que a gente tem aqui, tá? Que ele transfere rapidamente o elétron para a feofitina e fica P680+, que captura um elétron da água para voltar ao seu estado fundamental. Então, aqui nesse lugar, a gente diz aquele processo que a gente tem cisão da água, né? Hidrólise da água. A água vai ser quebrada em 2 hidrogênios, mais 2 elétrons, mais meio de água. Então, se eu tenho 2 moléculas de água, eu tenho o quê? Formação de 4 hidrogênios, mais 4 elétrons, mais oxigênio, que é o que a gente tem aqui, tá? Então, eu preciso de 2 moléculas de água para produzir uma molécula de oxigênio. Para onde vai os elétrons e o hidrogênio? Os elétrons vão ser bombeados aqui e a água vai ser liberada para depois se juntar para fazer ATP. Então, nas reações luminosas, né, a gente tem uma fotofosforilação cíclica. O que quer dizer uma fotofosforilação cíclica? Que esses elétrons que foram lançados aqui no fotossistema 1 vão ser passados pelas ferrofitinas aqui e vão ser entregues para quem? Para o NADP, né? Produzir NADPH. E aí a gente vai ter bombeamento também de um hidrogênio. Esse hidrogênio, toda vez que passa esse elétron para a flavoproteína aqui, para a ferrotoxina aqui, vai retornar o hidrogênio. Para onde que vai esse hidrogênio? Vai passar pelo canal da ATP sintase para produzir ATP. Que é o que está mostrando aqui. Então, a equação geral pela qual os elétrons fluem da água para o NADP compreende o quê? 2 fótons, um para cada fotossistema, são necessários para que um elétron passe da água para o NADPH, tá? Para formar oxigênio, é necessário 2 moléculas de água com a transferência de 4 elétrons, que são 8 fótons que são necessários para formar um oxigênio e 2 NADPH. Então, a equação global vai ser o quê? 2 moléculas de água mais 2 NADPH... 2 moléculas de água mais 2 NADP mais 8 fótons, dando oxigênio, 1 molécula de oxigênio, 2 de NADPH e 2 de hidrogênio. Os elétrons não podem ser retirados parcialmente das moléculas de água
e o P680 capta um elétron somente de cada vez. Então, ele precisa fazer várias viagens para transportar, né? Uma vez que ele vai ter ali passagem de vários elétrons. As reações luminosas, né, que a gente tem, a energia luminosa em excesso vai causar o quê, né? A gente tem intensidade de fótons, os fótons vão ser utilizados para fotossíntese. Esse excesso de fótons vai ser dissipado por calor em produtos fototóxicos, como oxigênio cingleto, que é essa forma, o peróxido de hidrogênio e o radical hidroxila, que vai causar um dano ao fotossistema 2, tá? E que a gente vai ter um processo de fotoinibição. Então, ele é um inibidor natural. Toda vez que a gente tiver energia luminosa em excesso, a gente tem o processo de fotoinibição. E essa D1 oxidado vai fazer um reparo, né, que a gente chama de síntese de novo, que a gente vai ver na próxima aula o que é essa síntese de novo. Como que a gente faz a dissipação por calor? A clorofila no estado excitado, lá nos carotenoides, decai ao inicial e produz calor. Ele vai reagir com oxigênio e vai formar o oxigênio singleto. A gente tem um fenômeno que se chama Quentin não fotoquímico, que é a dissipação da excitação da clorofila por outros processos que não a fotoquímica. Vai gerar uma grande fração de excitações no sistema da antena, causadas pela iluminação intensa e é eliminada na forma de calor. Então, aqui só para mostrar para vocês o ciclo das xantofilas, né? A viloxantina, a anteroxantina vai gerar as zeaxantina mais prótons, que vão ser captadas lá na antena, nas proteínas, que vão causar alterações na conformação e Keating e dissipação de calor. Então, a fotoinibição, excesso de excitação, chega ao centro fotossistema 2, vai causar uma inativação e um dano, os estágios iniciais reversíveis, e tem inibição prolongada, desmontando e reparando